exatamente do cristianismo. Então isso torna o espiritismo diferente de todas as outras religiões espiritualistas, pois ele é essa tríade de conhecimento, como Kardec nos apresenta, e tem um fator muito importante, né? Como foi lembrado, o espiritismo não tem dogmas, isso permite que eles também estejam sempre em evolução. Olha que coisa importante, se o espiritismo tem como um dos seus princípios a ideia que o espírito, a partir das suas múltiplas existências, está sempre evoluindo, por que a própria forma de entender o mundo a partir dela também não evolui? Então esse é um ponto central e muito importante. O Livro dos Espíritos não é um documento inabalável. Há muitas questões que, colocadas naquele momento, não tem muito, talvez, reflexões hoje. E questões que nós temos hoje não tem resposta colocada lá. Certo? Porque exatamente vai evoluindo, as coisas vão avançando. Porém, como a doutrina é baseada nos princípios da existência de Deus, da imortalidade da alma, agora você aumenta, né? A imortalidade da alma, está associada à ideia da imortalidade da alma, do progresso constante, da reencarnação e a evolução de diferentes mundos. Todos esses princípios, eles sempre continuam sendo válidos. E aí, a partir da nossa evolução, do nosso conhecimento, a gente vai avançando e vai colocando perante aos desafios, como a pergunta anterior sobre por que há tanto diagnóstico de autismo hoje? Isso é um avanço da ciência, é um avanço do conhecimento. Né? Então, não é que há uma coisa pré-determinada, isso já existia, agora a gente pode tratar isso de outra maneira, olhar isso de outro ponto de vista, olhar que aquele ser que está nessa condição, ele está passando por isso porque é uma parte do processo de progresso e de resgate. E só para concluir, uma das coisas mais bonitas que o Espiritismo traz é que nós temos um destino, o destino de sermos felizes. Todos nós seremos felizes, todos nós um dia seremos espíritos tão evoluídos. A cara dele é ótima. Só para terminar, uma frase só. Um dia nós vamos ser espíritos tão evoluídos quanto Jesus. Jesus não é filho de Deus diferente do que nós também somos filhos de Deus. A diferença é que Jesus é muito mais velho, muito mais experiente. Mas um dia nós vamos ser como Jesus. É difícil imaginar que a humanidade vai chegar lá, mas podem ter certeza, esse é o destino de todos nós. Também. Uma pergunta minha, você desse curso, eu perguntar também. Posso dizer a vocês todos que o Espiritismo é a mais espiritualista das doutrinas. Uma vez perguntava assim, mas você acredita que espírito? Alguém já voltou para falar alguma coisa? Eu falei, claro que voltou. Toda semana eu converso com algum. Toda semana. Você conversa toda semana com o espírito? Converso. Nós temos nossos trabalhos mediúnicos, em que muitos espíritos se comunicam e vêm nos falar dos seus problemas, das suas desilusões, dos seus rancores e dos seus amores. E daí então nós tiramos algumas lições que nós transpomos para as nossas vidas, sabendo que todos os nossos atos feitos aqui na Terra, que fazem o bem, nos dão em troco no espírito espiritual o bem. Em compensação, tudo aquilo que nós também agimos de mal, também temos um retorno do mal nas nossas próximas encarnações e também na própria vida espiritual. Então, para nós, conversar com espíritos é conversar com qualquer um de nós. Porque todos nós somos espíritos reencarnados. Se somos reencarnados, a única diferença é que um tem corpo físico e outro não tem. Mas somos todos espíritos. Rapidamente, dentro do tempo. A gente precisa lembrar que o kardecismo é o espiritismo. O que a gente chama de espiritualismo é o que qualquer linha que lide com o espírito, que reconheça o espírito, que acredite na continuidade
da vida após a morte, na comunicação dos espíritos, mas que não segue a linha kardecista. O contato com os espíritos, a crença no espírito não é exclusividade do espiritismo. O espiritismo é uma forma de lidar com isso, que foi organizada, foi codificada e publicada por Kardec, né? Nos deu uma chave para compreender como é que a gente lida com o plano espiritual. Mas as inúmeras outras formas de lidar com o espírito, ancestrais ou modernas, nós costumamos chamar de espiritualismo para diferir da linha que seguimos de acordo com as regras de Kardec, a sua chave de Kardec nos deu para lidar com isso. Agora a gente tem algumas perguntas aqui a respeito de mediunidade. Como que eu faço para saber se eu sou médium ou se essas vozes que eu ouço são vozes da minha cabeça? E tem uma outra aqui também relacionada. Haverá um momento em que a mediunidade se tornará uma ciência para ajudar no avanço da medicina? Aqui são duas perguntas. No momento não tem tempo, não. Mas você sabe. Mas é rapidinho. Ambas as perguntas. Vou começar daqui agora. Como faço para descobrir se sou médium? E é isso, né? Nós temos aqui a Coen que dá uma oportunidade de fazer isso de forma organizada e lentamente, para que a gente possa compreender o que sentimos e se adaptar a isso, né? Mas a pergunta vai além. Ela fala: como é que eu sei que aquilo não é coisa da minha cabeça? Como é que eu separo o que é de alguém que vem falar através de mim do que é meu? E esse é meu é complicado, porque pode ser meu agora, nessa vida, mas pode ser meu em inúmeras reencarnações passadas, que pode estar aflorando agora. Como é que a gente sabe que aquilo é uma comunicação de um espírito que não sou? Né? A chave que foi dada por Kardec é através da razão. Nós precisamos escutar, precisamos analisar o conteúdo disso. Foi isso que Kardec fez com as inúmeras comunicações que ele teve acesso e organizou a literatura que ele deixou para eles. Né? Separou o joio do trigo, separou o que era racional, que era lógico, que fazia sentido, do que era um estudo, que era ruído naquela informação que estava fundada. E Kardec não era médium, né? Então, a razão nos dá a chave para interpretar. A vivência na doutrina nos permite analisar. Então, se uma comunicação que aparece num dos nossos trabalhos mediúnicos é muito recorrente, né? É muito característico daquele médium que está servindo para passar aquele conteúdo, e isso vai sinalizando que pode ser alguma coisa anímica, ou seja, alguma coisa do próprio médium. Com a experiência, o médium ele mesmo percebendo esse conteúdo e vai filtrando. Né? Então, o médium vai se aprimorando, deixando as suas comunicações mais livres de animismo e mais recheadas do conteúdo que vem do plano espiritual. Uma experiência que a gente vai refinando esse processo. A mediunidade aparece com alguma sintomatologia que é bastante variada, e algumas pessoas sentem esse desenvolvimento aparecer, chegar de maneira às vezes tranquila, nem sempre tão tranquila, que às vezes de maneira muito agressiva, através de algumas
sucessivos, e depois vai se diagnosticar como sendo mediunidade e vai se tratar como um processo mediúnico de desenvolvimento, mas que foi um processo obsessivo. Quando a pessoa sente esses problemas meio esquisitos, vê imagens, vê seres, ouve vozes, começa a ter ideias mais ou menos absurdas, ideias às vezes que se colocam no seu cérebro de suicídio, de uma série de coisas, de sentir-se bem, de sentir-se mal. Isso pode nos dar indícios de que nós estamos diante de um problema mediúnico. Então, quando essa pessoa tem o bom senso de procurar uma casa espírita, vai lhe dizer simplesmente o seguinte: vamos tratar você como se fosse mediunidade realmente, porque isso só vai lhe produzir bem. No entretanto, isso não dispensa que você busque o concurso médico, técnico, para ver se caso fisicamente você não tem alguma coisa que justifique aquilo que está acontecendo. Então, há todo um processo. Hoje, se nós visitarmos, por exemplo, os sanatórios, os psiquiátricos e tal, vamos encontrar lá uma porção de médiuns sendo tratados como se fossem débeis mentais, como se fossem problemas de ordem psicológica de toda a natureza. E aquele técnico que não tem nenhuma informação doutrinária espírita, quando ele receber alguém com essas características, vai tentar tratá-los de acordo com aquilo que a ciência ensinou para ele, que são os processos técnicos, farmacológicos ou não, através de uma sintomatologia que ele vai diagnosticar e vai tentar conduzir as atitudes, e sempre há aquelas coisas que são às vezes comuns tanto para o médico como para o centro espírita, ou seja, mude de pensamento, mude de atitude, procure se divertir, não sabe fazer outra coisa, faça crochê na sua casa, faça um bordado, dedique-se a alguma coisa, porque isso vai fazer com que você mude a sua linha de pensamento e abra um campo novo para descobertas aqui na Terra mesmo. A casa espírita é o lugar mais indicado para nós chegarmos para tratar desses assuntos, porque é a única religião que entende espiritualismo. É a única que entende. Todas as outras imaginam, viram o espírito em algum lugar. O espiritismo não apenas viu, sabe e divulga isso aí. Então, a casa espírita é o melhor lugar para a gente começar a nossa pesquisa. Certo? É por aí que nós temos que falar. Hora certa. Bom, rapidamente. São 4 partes. O livro dos Espíritos tem 4 partes. Primeiro vai da pergunta número 1, a pergunta número 75. A segunda parte vai da 76 a 613. Esta, não por acaso, esse segundo calhamaço de perguntas responde por aproximadamente 60% do livro, talvez até um pouco mais do que isso. Jesus diz uma frase muito interessante: meu reino não é desse. Ele diz isso. A frase é dele. Esse é um mundo material que a Bel chama de casa transitória. Nós ficamos muito pouco tempo aqui embaixo. Comparado com a eternidade, é algo ínfimo. Necessário ela ter o melhor aproveitamento possível. Então, o mundo de verdade não é esse. O mundo de verdade é aquele. Isso por si só seria suficiente para que nós prestássemos mais atenção nas conexões espirituais, na evolução pessoal, tratar o próximo como próximo mesmo, como irmão seu mesmo, com vontade de ajudar mesmo. Estou falando de algo muito básico, muito simples, que bem feito traria uma consequência gigantescamente boa para nós. Saber que o mundo espiritual está do lado de lá, e Jesus dizendo: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares da terra será desligado no céu. Ele manda um recado: preste atenção lá embaixo, menino, porque tudo que tu fizer de bom reflete aqui, e o que não também. Ele manda o recado, está escrito. É de uma maneira, assim, absolutamente literal, que é possível depreender as nossas responsabilidades. E isso não é necessário ser espírita.
Uma religião espiritualista já compreende assim. A crença de uma vida após a morte é suficiente, crendo em reencarnação ou não. Pensando sobre esse aspecto, eu acho isso de uma importância muito grande, porque tu não vai desvalorizar quem ouve vozes, quem vê algo, quem está com dúvida e acorda com um sonho esquisito. Tu vai passar a dar valor para isso. Tu vai respeitar opiniões. Tu vai entender que aquela pessoa precisa de ajuda, não de um gracejo, de piada e às vezes até de ofensa. Pensando desse jeito, isso nos empurra diretamente para o lado do tratamento fraternal, baseado no que a espiritualidade nos ensina. Estou olhando que ele não agiu. Eu gostaria de fazer um comentário sobre essas questões e também gostaria de lembrar que nós somos espíritos que têm um corpo, que têm uma psique, né? E essa interação desses três aspectos é que nos define. Então, muitas vezes, perturbações espirituais levam a danos físicos do nosso corpo. A gente não pode imaginar que muitos dos problemas, que eles podem ter origem espiritual, podem ter origem de uma obsessão, que ele também não precisa de um auxílio médico e também psicológico. Tá? É uma coisa que é muito importante a gente não esquecer, porque não há solução do problema sem a gente olhar para o ser humano como um ser integral, um ser que tem todas essas características. Tá? É mais ou menos quando você roda um programa que tem um vírus no seu computador, não vai lá, não estraga seu computador, você perde arquivos do seu computador, pode até queimar o computador. Pois é, aquilo é só um programa, não é uma coisa que está executando de uma maneira física. Você pode queimar seu computador e lá batendo no seu computador, colocando ele em curto, ligando ele para uma tomada errada. Você estraga, mas também você pode estragar com o software. Da mesma maneira, os pensamentos, eles afetam o nosso corpo, afetam a nossa saúde, tá? E é uma coisa exatamente porque você começa a rodar um programa, vou chamar assim, que vai danificar a máquina, vai danificar o corpo físico. Então é importante que essas situações, elas tenham esse tríplice aspecto. A doutrina espírita, ela ajuda a gente a compreender, mas muitas vezes o auxílio psicológico é também de fundamental importância para a pessoa entender as causas que está levando ela a ter esse desequilíbrio. O desequilíbrio não é que a gente está por aí e passa um espírito mal, assim, eu vou perturbar esse aqui e tal. Há todo um processo que isso permite. Então há necessidade de ter todo esse equilíbrio. E a questão se colocou, será que a medicina vai evoluir com o aspecto de quando a gente entender a mediunidade? A mediunidade e todos os processos espirituais que a gente vê, toda essa fenomenologia, ela está num ponto muito mais complexo, muito mais avançado do que a nossa ciência está por aqui. É mais ou menos como, por exemplo, se eu levasse um celular lá na Idade Média. O que era aquilo? Era uma coisa mágica, era uma coisa de bruxo, né? Incompreensíveis processos de física quântica que estão dentro de um dispositivo eletrônico, entre outras coisas. Precisou 700, 800 anos para avançar. Eu acredito que o conhecimento científico também vai precisar vários e vários séculos para poder explicar a fenomenologia espiritual. Vamos completar rapidamente. Sobre a mediunidade. É sempre bom fazer esse grupo. Em grupo, nós somos mais capazes de interpretar o que está acontecendo. E um grupo fechado é perigoso também. Então, o intercâmbio entre grupos nos dá a segurança de que estamos interpretando o fenômeno de acordo com uma linha de Kardec, de acordo com o que se espera dessa intercomunicação. Né? Em relação à segunda pergunta, se a medicina vai avançar a compreensão da mediunidade pelos olhos da ciência, a minha opinião é que sim. Vai demorar muito. Nossa ciência hoje
detecta isso. Temos instrumento para detectar o espírito, o plano espiritual. Mas, se tudo faz parte de uma mesma natureza, a nossa ciência obrigatoriamente vai precisar compreender isso. Vai demorar, mas chamamos de ciência é a compreensão da natureza, e parte da natureza é o plano espiritual, o espírito faz parte da natureza. Pode fazer? Aqui? Sim, senhor, patrão. Alguém tem uma questão? Pode falar, né? Não, eu só queria saber se os animais estão submetidos à lei da causa e efeito e do karma, considerando que assim, os nossos gatos e cachorros têm uma excelente vida nas nossas casas e milhares de outros animais sensíveis e inteligentes que nos servem de alimento passam por um processo bastante sofrido para cumprir essa função. Pergunta referente se os animais têm karma ou está sujeito à nossa lei de causa e efeito. A pessoa em casa está assim. Bem, primeiramente, é importante a gente ver que a palavra karma não faz parte da codificação espírita, né? O karma, como vem das religiões orientais, é um sofrimento que você vai ter e não tem jeito. Você vai ter que passar por aquilo, não importa o que você faça. Já a doutrina espírita fala o seguinte: a gente tem débitos do passado que talvez a gente tenha que resgatá-los aqui, talvez com sofrimento, mas a gente pode ter escolha. A gente pode resgatar isso através do bem. A gente pode resgatar isso fazendo o bem. Então, não necessariamente a pessoa nasce para sofrer tal coisa. Eu matei alguém na vida anterior, eu vou ter que ser assassinado nessa vida. Não é olho por olho e dente por dente, né, que está dentro dessa lógica. Sim, o fato, né, de que você tenha a oportunidade de resgatar. E como diz Jesus, o meu jugo é leve. Né? Então, a gente resgata muitas vezes com um desconto muito, muito grande do que aquilo que a gente fez. E nesse sentido, então, os animais, eles não têm, como a gente pode dizer, responsabilidade pelos seus atos, uma vez que eles não têm a inteligência de perceber a própria existência. É isso que caracteriza a diferença muito grande entre os animais e os seres humanos. No caso do animal, a grande parte das ações dele está determinado geneticamente, está lá no genes dele. Tá? Então o cachorro ele dá uma voltinha assim em cima de um tapetinho para dormir, porque há milhares de anos ele dava uma volta. Os cachorros davam voltinha no matinho para eles deitarem. E assim por diante. Então a maioria desse comportamento dos animais, ele está exatamente nessa parte genética. E aquilo que anima os animais, a gente chama de princípio inteligente, que ainda não é aquilo que a gente chama de espírito, que tem exatamente essa individualidade e essa percepção da questão do mundo. Tá? A consciência, né, que é o caso importante. Então, eu não sei onde está escrito isso, o Juca vai saber, que ele sabe tudo dessas coisas. A diferença que existe entre o homem e o animal é mais ou menos a mesma diferença que existe entre o homem e Deus. Então, ou seja, do ponto de vista evolutivo, é uma diferença muito grande. Tá? Mas esse cachorrinho, esse gatinho, um dia vai reencarnar em algum outro mundo, em algum outro local, como ser humano. Não como nós, por causa que não será nesse planeta, será em outro mundo, vai reencarnar e vai começar evoluindo. Como nós, um dia, não fomos gatinhos e não fomos cachorrinhos, com certeza, porque isso é uma característica da evolução biológica desse nosso planeta, mas já existimos com os princípios espirituais nessa escala de evolução, e com o advento da evolução nós estamos hoje aqui nesse ponto de poder refletir sobre isso. Então, está na última parte do livro dos Espíritos, a sua quarta parte. A quarta parte é dividida em 2 segundos: nas consequências de natureza terrena e nas consequências de natureza espiritual. E nessa segunda parte, ele vai fazer menção aos reinos que fazem parte da evolução dos seres.
Então ele vai falar do reino animal, vai falar do reino vegetal, vai falar do reino na nossa natureza. Ele mencionando os 3 reinos, ajuda a entender isso que o Adilson falou. Está lá, está no livro, está na última parte dele. A parte mineral, desculpe. É a sequência. Isso vai ajudar a entender, por exemplo, porque animal tem câncer. Duro, né? Gatinho ou cachorro com câncer. Por quê? Uma pergunta interessante. Mas como o Adilson bem falou, e lá no livro dos Espíritos eles chamam isso de dor e evolução. Está atrelado, como o Adilson muito bem comentou, ao processo evolutivo do planeta ao qual nós estamos atrelados em tudo que aqui vive. Não é kármico, apesar do termo não ser adequado. Não tem resgate. Tem relação direta com a evolução das espécies, de todas, não apenas de uma. É bastante interessante nós observarmos algumas coisas que fazem parte da cultura popular, fazem parte até de livros que abordam o assunto. E o seguinte, algumas mediunidades, especialmente aquelas mais orgânicas, mais físicas, do que aquelas muito mais de ordem moral, de ordem mental, propriamente dito, a gente encontra nos animais e encontra também em nós humanos. Por exemplo, a vidência é uma mediunidade que não depende apenas de um desenvolvimento qualquer de ordem espiritual. É muito mais ligada à acuidade visual que o indivíduo possa ter. E os animais possuem uma acuidade, ou seja, uma percepção da luz muito mais adiantada do que nós humanos. Tanto assim que vocês veem que animais veem quase que completamente escuro. Alguns voam no escuro e não batem em lugar nenhum. Se a acuidade visual é essa que eles têm, eles também precisam de luz, só que precisam de luz é uma acuidade muito menor. Então a mediunidade, por exemplo, de evidência, aparece com alguma frequência também em animais. Aqueles que já estiveram lidando com algumas coisas do campo, fazenda e tal, hão de ter ouvido contar com inúmeras histórias do animal que chegava perto de uma determinada porteira e parava, ele empacava e não havia quem fizesse ele passar por lá. Por mais que eu ameaçasse, batesse, por lá ele não passava. E a gente não via nada. A pessoa não via nada, mas o animal percebia que ali alguma coisa da qual ele não dava. Isso é uma realidade. Não adianta a gente falar assim, não, porque isso aí não vamos dizer que é mediunidade, porque não tem essa utilização. Mas ele vê o mundo espiritual, em determinadas circunstâncias, a sua acuidade visual é diferente da nossa, mas de algumas espécies muito mais apreciadas, agudas e com maior profundidade do que a nossa. Então eles também têm uma certa visão que nós não possuímos. Agora, no gênero humano, esse tipo de mediunidade vai desenvolver-se em criaturas que podem ter a evidência tanto por acuidade visual como também pelo seu próprio desenvolvimento no momento de operar o fenômeno dele mundo espiritual que acontece normalmente pela sua vida normal. Eu tenho, por exemplo, uma neta que é bem evidente, embora não tenha também tudo, não quero ir no centro. Ela prefere ir na igreja, prefere ir no evangelho e não quer ir no centro. Eu não sei porque outros motivos são. Mas deve haver suas razões, podia talvez isso aí eu vá saber. Como eu sou brilhante, eu paro por aqui. Pessoal, a gente deve receber muito horário, mas o evangelho é um pouquinho diferente. Temos 4 pessoas aqui respondendo as questões. Eu sei que aqui tem algumas questões ali. Então, Bi, faça uma questão, eu quero que cada um de vocês peguem essas questões para responder, para que todos também participem e as questões sejam respondidas. Eu tô aqui com algumas perguntas que são similares. Uma pergunta é a respeito a pessoa colocou aqui, energia vibracional.
se essa energia afeta o dia a dia. Uma outra pergunta é, por que quando a gente está no centro espírita, a gente se sente muito bem, mas fora daqui falta assistência, apoio. Isso ocorre muito. E como que a gente deve se comportar na casa espírita? São 3 questões. A primeira sobre a questão vibracional, certo? Energia. Se a energia vibracional, ela afeta o dia a dia. Físico. A gente usa muito a palavra energia, né, como uma cola para tudo. Assim, como o Júnior, se eu perguntar para o Júnior, ele vai dizer que a palavra energia não aparece no livro dos Espíritos, porque ela não existia na época que o Kardec fez a codificação espírita. Né? Por isso que o termo predominante é fluido, que é colocado. E a ideia dessa energia vibracional, o André Luiz traz muito isso nas suas obras, justamente para ser uma analogia daquilo que ele não sabia explicar. Né? Se a gente pega lá o mecanismo da mediunidade, né? O André Luiz ele coloca certas coisas lá, que é uma visão particular minha, eu concordo, tá? Porque justamente falta alguns termos para poder explicar sobre isso. Mas o que de fato todos nós temos, né, são as faixas do onde o nosso pensamento se liga. Daí a analogia com frequência, daí a analogia com essas outras coisas. Então, muitas vezes, o nosso pensamento se liga em situações que nos leva a se conectar com mais entidades que estão pensando daquela maneira. Então, o pensamento é uma coisa que irradia, é uma coisa que vai espalhando. E a gente capta e ouve as coisas conforme a gente direciona o ouvido. Não é comum, a gente pode ter uma sala cheia de pessoas falando, mas se você prestar atenção numa determinada pessoa, você vai ouvir exatamente o que essa pessoa está falando. Então, ou seja, está focando a sua atenção nisso. Então, isso ocorre também nessa nossa faixa de pensamentos que a gente tem, que a gente acaba, então, se conectando com aquilo que a gente pensa. Por isso que tem aquela informação tão importante colocada por Jesus: orai e vigiai. Né? O orai é sempre para que a gente eleve os nossos pensamentos. E o vigiar é sempre para a gente se patrulhar para não pegar pensamentos ruins, que é muito mais fácil. Né? A gente gosta muito mais do sofrimento, a gente se estimula a falar sobre isso. A gente costuma muito mais falar mal dos outros do que falar bem dos outros. Então, tudo isso são coisas que a gente está colocando o nosso pensamento em sintonia com aqueles que pensam da mesma maneira. Da mesma forma, os nossos hábitos salutares, os nossos vícios, também nos colocam próximos de entidades espirituais que pensam ou têm vícios dessa maneira. Então, todos os excessos de bebida, de álcool e de qualquer droga nos conectam com aqueles espíritos que, desencarnados, ainda se ligam a isso, de tal forma que acabam, então, se aproximando de você, conectando com o seu pensamento. E daí você vai ter um pensamento, algumas vezes, que vai te baixar esse termo que se usou aí de energia vibracional. Por que quando a gente vem no centro espírita, a gente se sente bem, muito bem, e muitas vezes quando a gente está fora, a gente falta um apoio, e isso conta muito. É isso? É isso. Todos nós vibramos de acordo com o diapasão que dá a nossa característica vibracional. Ou seja, neste ambiente, todos que nós estamos aqui, temos uma intenção de discutir assuntos interessantes, onde nós temos um aprendizado. Então, todos nós estamos numa vibração da média para cima. Ou seja, todos aqueles que estiverem nesse ambiente estão sentindo essa influenciação que é da média para cima. Evidentemente que aqueles que estiverem com uma vibração abaixo não vão gostar desse ambiente. Digo isso por experiência vivida por mim. Eu tinha uma pessoa que morou em casa por algum tempo,
parente até, e que ele vivia de bar, gostava de bar e vivia empregado. Dava trabalho nada para a gente. E a gente resolveu trazer ao centro espírita aqui, a esta casa aqui, no sentido de que ele, sofrendo as influências do ambiente, melhorasse a sua maneira de ser. Mas quando ele estava aqui, eu observando, ele não estava incomodado. E a cadeira ele não se ajeitava, ele virava para cá, ele virava para lá, tal, porque ele estava incomodado no ambiente. Mas a cadeira era a mesma de todo mundo, não era a cadeira que eu estava incomodando, era a vibração do ambiente, completamente em distonia com a sua vibração. Então, isso aqui para ele era muito chato. E um dia eu perguntei para ele assim: como é que você consegue ficar no bar tanto tempo? Ele falou: é uma delícia. É uma delícia. Se eu pudesse, eu morava lá. Por quê? Ele estava no ambiente espiritual do qual ele se sentia bem. Então, essa pessoa que está aqui, ela está se sentindo bem, é que ela está sob a proteção do ambiente aquele reinante, que é um ambiente de paz, de concórdia, de amizade, de gostar-se um do outro. É por isso que aqui ele se sente bem. Quando ele sai daqui, ele se sente desprotegido. Então pode sentir as influências extras fora daqui. É essa a razão simples, Paulo Carlos. Orar e vigiar, né? Por aí. A outra foi: como que a gente deve se comportar no centro espírita? Acho que tem que ser a última essa, infelizmente. Não, senão seria injusto. Tem que ficar mais um, porque hoje responder vai faltar um. Sim, senhor Patel. Eu sei fazer essa relacionada. Etiqueta no centro espírita. Etiqueta. A gente deduz que se você vem aqui, você vem buscar alguma coisa, né? Você vem aprender, você vem colher alguma energia que possa te fazer sarar, em algum sentido, né? Ou aprender a respeito da doutrina. Então, a gente deve se comportar como numa sala de aula, onde os demais participantes daquela reunião estão compartilhando propostas parecidas, né? E devemos dar a oportunidade que todos possam absorver o melhor possível desses ensinamentos. Então, se nós interferimos, ou se nos apresentamos no centro embriagados, né? Ou não nos preparamos para a reunião, por exemplo, exagerando o jantar, né? Chegamos aqui sonolentos, ou não aproveitamos a mensagem que chega aqui, ou impedimos que outros a aproveitem da melhor forma possível. Então, a etiqueta é aquela que nós sabemos, que não precisamos que ninguém nos diga, é que devemos respeitar os demais, que devemos desejar aos outros aquilo que gostaríamos que os outros compartilhassem conosco. Né? Simples assim. Do ponto de vista dos pensamentos. Aquietar e sentir, porque a espiritualidade está no ambiente com o propósito de nos perceber e produzir em nós algum benefício. Então, escutamos a palestra, mas ao mesmo tempo focamos, concentramos, aquietamos, deixamos de lado aquilo que é mais problemático em nossas vidas. Tentamos limpar os pensamentos de violências, ou de raiva, ou de conflitos, ou de angústias, e tentamos aproveitar a mensagem que está chegando através ou da palestra, ou através dos passes, porque se estamos aqui concentrados, mas focados em outra coisa só, é possível que a gente não nem escute aquela palestra. Lembrando o seguinte, que educação cabe em todo lugar, especialmente na casa espírita. Porque se na casa espírita nós temos o elemento humano, somos todos nós, aos quais nós devemos respeito e devemos toda a consideração possível.
Todos que vêm à casa espírita são recebidos de braços abertos para que possam sentir-se bem aqui e beneficiar-se daquilo que a casa pode oferecer, que é um amparo espiritual, que é a orientação espiritual. Então, esse ambiente material, a gente entende que é uma questão de educação própria, da pessoa se policiar para que as suas atitudes sejam condizentes com o ambiente que ela vive. E sabendo que aqui nós estamos sendo amparados por uma pleiade de espíritos elevados que preparam o ambiente para que nós possamos fazer as nossas reuniões em ambiente seguro, respeita-se também o ambiente que aqui está, que deu trabalho para os espíritos deixarem tudo limpo, tudo ajeitadinho, para que nós nos aproveitássemos. Então, nós não apenas nos preocupamos com as nossas atitudes aparentes, físicas, mas com as nossas atitudes mentais também. Pensamos no bem, pensamos na caridade, pensamos em Jesus, pensamos em tudo que é bom. Tem mais uma questão. Eu gostaria de saber, se a doutrina espírita é considerada uma religião, porque Kardec, na revista espírita de dezembro de 1858, diz que a religião, ela filosoficamente é uma religião. A doutrina filosoficamente é uma religião. E que todos os livros de Chico Xavier, se você pegar, 99% ou todos eles falam de Jesus, falam do Evangelho. Então é muito forte a questão religiosa dentro da doutrina. Então você analisa a religião. Foi bom que perguntasse isso. Realmente, para quem for ler mais a miúde, tu vai encontrar isso. Então, um fato muito importante na Europa do século XVIII e XIX, que são os resquícios que a religião trouxe de natureza malévola para aquele povo. Por exemplo, ele não está aqui hoje, mas fala com o meu irmão Carnal, quando ele visitou o centro espírita lá em Paris. E se tu sentar em algum lugar e alguém for começar a falar de religião, metade levanta e vai embora. Parece estranho, não? Mas, na verdade, a religião foi usada de uma maneira tendenciosa para atender interesses mesquinhos, pessoais, corporativos. O espírita não fala mal de ninguém, não é esse o objetivo. Mas, já que tu estás a perguntar, é necessário também mesclar a história. A história é história. É importante que seja dito. Então, aspectos religiosos e há textos kardecianos falam disso também. Nós entendemos a tríade, aceitamos a tríade, mas compreendemos que quem a utiliza de maneira diversa disso, pode sim estar levando não só uma pessoa, às vezes até o povo, a grandes dificuldades. Quase 40% da França é ateia. 40% de um país inteiro. É muita gente. E vai no sentido inverso daquilo que nós pensamos. Né? Quando foi feita essa questão anterior, que eles antecederam, fizeram muito bem em responder, no capítulo 19 do Evangelho, ele fala sobre os dois tipos de fé. A fé espiritual, que todos conhecem, mas um espírito que não identifica-se pelo nome, fala da fé material. O que é a fé material? É um filho cujo vai prestar um vestibular e vai perguntar para a mãe ou para o pai e fala assim, eu vou rezar para você, tem a fé que vai dar, mas se não estudar não entra. Isso é fé material, porque ela demanda da vontade da pessoa que deseja. O que aquela mãe não sabe é que tem uma lei universal que ela está usando, está disponível a ela. Não é nada errado fazer isso. E esse tipo de fé empurra para isso. Ele ajuda a tirar isso. Ele ajuda a colocar para fora. E como foi dito pelos outros, comporte-se no centro espírita por um dia para treinar para os outros 6 da semana. Não só dentro do centro espírita, mas também fora dele. Porque esse é o mundo ideal. Comportamento justo, coerente, correto, aqui. Fora daqui. Nesse lugar ou em qualquer lugar. Esse é o objetivo da reforma íntima. Agora, pessoal, vamos finalizar. Então, eu gostaria de pedir que cada um dos nossos participantes, por 2 minutos,
quando a gente quer estudar alguma coisa, vai fazer um curso qualquer, o que nós fazemos? Entramos numa escola que ensina aquilo. Quem quer pensar em exercer mediunidade ou interar-se a respeito de mediunidade, existe uma escola para isso, que não é só aqui na casa espírita, que não é só aqui no nosso lar. Diversas outras casas espíritas têm também o mesmo curso, que se chama COE, Centro de Orientação e Educação da Mediunidade. COE. Muito bem. No COE nós fazemos uma primeira fase e uma segunda fase. Na primeira fase nós estudamos a parte mais teórica, ou seja, vamos discutir isso que nós estamos conversando aqui, o que é o espírito, como é que o espírito se desloca, o espírito anda ou o espírito se desloca simplesmente, o espírito tem isso ou tem aquelas características, tem fome ou não tem fome, como é que é a vida do espírito? A gente vai estudar muito disso aqui na primeira fase do COE. Sabemos como é a vida espiritual, ou pelo menos vemos da melhor maneira possível. Na segunda fase, isso demora um ano praticamente. No segundo ano nós vamos fazer a segunda fase do COE, que é a parte prática. Então, nós vamos começar a fazer os passes, vamos aprender como é que se faz o passe, qual é a nossa atitude mental e a nossa atitude física também para aplicar o passe. Vamos aprender como é que a gente se comporta na mesa de trabalhos, como é que a gente assimila os fluidos que são enviados para nós, como é que nós interpretamos que tipo de espírito está me influenciando. É um espírito bom ou é um espírito inconveniente? Se ele é inconveniente, eu devo rechaçá-lo ou devo aceitá-lo? Tudo isso a gente vai aprender no COE. Então, escola para mediúnico, para quem quer saber sobre mediunidade, quer estudar sobre mediunidade e tem às vezes a ideia de ser médium, é o COE. Aqui nós temos o nosso COE, modéstia às favas. Eu trouxe o COE para São Carlos. Fui eu que trouxe o COE para São Carlos, vindo de uma reunião em Franca, em que um grupo de Curitiba veio aqui fazer um tipo de uma jornada. Eu e minha esposa fomos fazer, e na viagem para cá nós resolvemos, puxa vida, é uma coisa boa para nós implantarmos em São Carlos. Pegamos o centro o menor que havia na cidade, com mais dificuldades, e lá nós fomos fazer o COE. Transformamos a vida daquele centro e de lá ele se espalhou por quase todos os rios da cidade tem COE. Então, não deixe de essa oportunidade. Sempre por ocasião do carnaval, a gente começa as inscrições e inicia o COE. Ok? Eu fico bem grato e feliz de falar aqui com vocês que todos esses que estão aqui foram os meus mentores materiais, físicos do COE. E eu aprendi muito. E hoje a gente compartilha também o que a gente aprendeu. Por isso. Talvez o recado que eu gostaria de deixar para todos vocês aqui nessa noite é que a gente imaginar e pensar que o conhecimento sempre nos liberta. E isso acaba sendo uma das características mais importantes do Espiritismo. A gente costuma estar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que diz o Espírito de verdade diz o seguinte: Espíritas, amai-vos uns aos outros, eis o primeiro mandamento. O segundo, instruí-vos. A doutrina espírita é talvez dessas religiões, filosofias, onde mais nos chama a atenção para a gente estudar, para a gente conhecer e para a gente compreender. Pois o conhecimento nos liberta da ignorância, nos liberta dos preconceitos, nos liberta de atitudes que nos prejudicam. E o conhecimento, como sempre é colocado, ele está sempre aberto a questionamento. Na doutrina não tem um dogma, está falando porque é o Sr. Almeida que está falando. É certo que o Sr. Almeida está dizendo. Né? O Sr. Almeida quase sempre tudo que ele fala é correto, algumas vezes não. Né? Mas quase sempre tudo que ele fala é correto em todos os aspectos. Então, não é porque alguém está falando aqui, ninguém é um sacerdote, ninguém é um pastor. Nós somos pessoas que gostamos de
aprendemos o Espiritismo. Isso é um convite a todos vocês. Já se falou do correio, de outras formas que tem da casa de estudar. E principalmente, a gente deve sempre imaginar isso, que o Espiritismo é algo que tem um compromisso com a verdade. E ser espírita é ter compromisso com a verdade. E a verdade é aquela que é construída a partir do conhecimento, da reflexão e das ideias. Era isso que eu queria deixar para vocês. Quem bebe do fruto do conhecimento é convidado a abandonar o bom paraíso. Melanie Klein. Quem bebe do fruto do conhecimento é convidado a abandonar o bom paraíso. Melanie Klein. O que significa isso? Significa que é um desperdício terminar uma encarnação tornando-se analfabeto de si mesmo, não sabendo quem tu és. Ou pior, deixando para que os outros mostrem para você. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Através dos nossos comportamentos. Nem sempre tão felizes, nem sempre tão agradáveis, nem sempre tão corretos. A doutrina espírita ensina isso. Todos nós vamos conseguir rapidamente? Não. Vou continuar errando? Vai. Tomara que menos. Porque eu não conheço ninguém que gosta de sofrer. Mas é bom que aprenda o caminho. É bom que treine. É bom que é possível. É bom ficar perto de gente boa. Porque perto de gente boa tu tem também uma parte de escudo. Aprenda isso. Treine isso. Porque o teu pensamento é algo importante. Está no capítulo 19 do Livro dos Espíritos. Não é algo trivial, não é algo que não existe, não é algo aleatório. Treinando isso, pense bem, agrade, sorria. Quando não for possível, reze com vontade, como diria Bezerra de Menezes. Não está adiantando, aumenta a dose. Pensando desse jeito, que vocês fiquem com Deus. Foi uma satisfação estar com vocês na noite de hoje. Teremos um agradável bate-papo e que Deus abençoe e guarde no retorno do próximo mês. Pessoal, essa dinâmica não acontece sempre. É uma tentativa da gente fazer uma coisa um pouco diferente. Então eu gostaria de fazer a opinião pública de vocês, saber se gostaram. Levante a mão, por favor. Os encarnados eu estou vendo, que vocês gostaram. Os desencarnados, desculpa, eu não tenho a visão. A visão eu não posso utilizar. E eu gostaria, então, que vocês, se realmente gostaram, o público está me ouvindo, uma salva de palmas para eles. Disponibilizá-los aqui também. Talvez em outro momento, se nós estivermos aqui, podemos convidar até outras pessoas. Todos aqui são membros da Casa Espírita Nosso Lar e disponibilizaram estar aqui hoje. Então, eu agradeço a participação de vocês. E agora eu passo para a Priscila, que vai ler a carta de alcalde de hoje. Muito obrigado a todos. Nós possamos receber aqui hoje uma oração que a espiritualidade trouxe para a gente. Jesus, Pai de infinita bondade, ilumine o caminho da humanidade, abra o coração dos homens para o bem maior, estende seu olhar sobre todos os que sofrem, colocando luz, paz, harmonia e amor na vida dos seres humanos deste planeta. Que a cada dia esses irmãos consigam crescer na senda do bem maior. Que Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, com toda a sua bondade e justiça, consiga ter sucesso em seu plano para a evolução dos seres. Que as bênçãos divinas desçam agora sobre todos nós. Um espírito amigo em evolução, que deixe o amor e a vontade de evoluir para todos os irmãos desse planeta. Que assim seja. Possamos nos manter em silêncio, concentrados, para estarmos preparados para os trabalhos de paz. Que assim seja. Pri, avisa que a gente vai tentar responder as outras perguntas que não foram feitas aqui pelas redes sociais. Responder as perguntas que foram feitas nas redes sociais. Depois a Bíblia vai fazer um